Olá, estamos iniciando o nosso primeiro bloco de notícias da manhã aqui da TV da Transparência. Hoje é quinta-feira, dia 15 de janeiro de 2026. Daremos início agora aos destaques desta primeira edição pelo jornal Folha de São Paulo. O destaque de hoje é sobre a situação do Banco Master. Aqui diz que Toffoli se incomoda com a Polícia Federal e pressiona a corporação em meio a desconfianças sobre o caso Master. Em conversas reservadas, o magistrado avaliou que a conduta dos investigadores pode ter contribuído para desgastar a sua imagem. E aqui também diz que a polícia responde a críticas de ministro e diz que prazo inicial era prejudicial para a operação. Inclusive, a jornalista Adriana Fernandes, sobre este assunto, ela escreve o seguinte: depois da pressão no Banco Central, o magistrado escolhe a Polícia Federal como alvo. E ainda sobre este mesmo assunto, também temos aqui outras notícias, que o resort que uniu o fundo ligado a Vorcaro e parentes de Toffoli hoje pertence a advogado da JBS. E conexões de Nelson Tanuri com Master envolvem Maurício Quadrado, que é ex-sócio no banco. E Daniel Vorcaro firmou contrato de empréstimo de 86 milhões de reais com BTG dias antes de ser preso. Temos também aqui outros assuntos em destaque na Folha de São Paulo de hoje, falando sobre crise hídrica. Aqui diz que Cantareira completa uma semana na pior faixa de volume útil reservado. E São Paulo deve ter mais um dia de calor e temporais nesta quinta-feira. E sobre política, que diz que a esquerda se divide entre silêncio sobre o Irã e atrelar críticas ao regime a reprimendas aos Estados Unidos. Inclusive, falando sobre o Irã, temos a informação que o regime afirma que o manifestante Erfan não será executado. E o Conselho de Segurança da ONU realizará hoje uma reunião sobre o Irã. No Judiciário, Moraes abre inquérito sigiloso para apurar se Receita e COAF vazaram os dados de ministros. Agora, neste carrossel de imagens, temos aqui a primeira fotografia, que vai falar sobre pontos históricos. Locações de O Agente Secreto viram um roteiro turístico no Recife, após o sucesso do filme estrelado por Wagner Moura. Aqui diz que rota guiada custa R$ 40 por pessoa. E mais um assunto sobre essa situação crítica do Cantareira. Aqui diz que desde a crise hídrica ocorrida de 2014 a 2016, o sistema Cantareira não marcava índices tão baixos quanto os que foram registrados na última semana. Sobre a astronomia, temos aqui a notícia que astronautas da Estação Espacial Internacional retornam à Terra após um problema médico não especificado pela NASA. E o voo, com 4 pessoas, durou pouco mais de 10 horas. Sobre esportes, temos um destaque para o Campeonato Paulista, que diz que Palmeiras aproveita erro do Santos, vence clássico com gol de Alain e se mantém 100%. E partida do Paulistão foi realizada na Arena Barueri. Já uma notícia da editoria internacional aqui da Folha de São Paulo. Quem é Nicolásito, que é filho único de Maduro, que segue os passos do ditador venezuelano na política. E o presidente da Colômbia fará uma reunião com Trump nos Estados Unidos no mês de fevereiro. De acordo com o Quest, 58% dos brasileiros dizem temer a ação de Trump no Brasil como na Venezuela. A maioria acredita que o país deve ser neutro na disputa atual entre Washington e Caracas. Agora, falando aqui no Brasil, Pacheco diz que a aprovação de Messias para o Supremo depende de ajuste entre Lula e Alcolumbre.
Senador e AGU se encontram pela primeira vez após o presidente definir a indicação à corte. Falando agora sobre facções criminosas, veículos de luxo somem em São Paulo às vésperas de operação contra a lavagem de dinheiro do PCC. Lojas de grupo investigado em Osasco foram esvaziadas e, até o momento, os suspeitos estão foragidos. Na sessão Pare para Ler de hoje, temos aqui um assunto sobre a saúde feminina. Cientistas fazem descoberta de novas pistas sobre o declínio da fertilidade feminina com a idade. Os pesquisadores identificam proteína que pode explicar aí o desgaste dos óvulos, o que causa o aborto espontâneo e também a infertilidade. E trabalho é visto por pares como o primeiro passo promissor. No Caderno Todas de hoje, temos aqui uma informação que, buscando voto feminino, Marco Feliciano muda o tom e passa a defender o divórcio de pastores. Já na editoria de economia, temos o primeiro assunto de hoje, que é o mercado imobiliário. Caixa e Itaú leiloam 680 imóveis na segunda metade de janeiro. Os bancos terão pregões online nos dias 16 e 19, com edifícios residenciais e comerciais. Já um outro assunto, com IPOs de SpaceX e OpenAI, 2026 pode se tornar o ano das grandes estreias na Bolsa. Aqui nos explica que as aberturas de capital prometem destravar Wall Street e o Vale do Silício após essa seca. E sobre o mercado de trabalho, aqui diz que o turismo deve bater recorde na alta temporada de verão com impulso estrangeiro, é o que prevê CNC. Essa entidade projeta avanço de 3,7% do faturamento do setor para 218,77 bilhões de reais. Falando agora sobre política, temos um assunto que envolve as eleições deste ano. Aqui diz que a Michelle usou vídeo para defender Tarcísio de cobranças de bolsonaristas. É o que afirmam os aliados. A ex-primeira-dama tem reforçado a importância do palanque do governador em São Paulo. Agora, no caderno de cotidiano, temos aqui o primeiro assunto. Lula pede a ministro da Justiça foco em segurança e condiciona a criação de nova pasta a recurso. O advogado se reuniu com diretores da Polícia Federal e também a Polícia Rodoviária Federal. A posse está prevista para amanhã, sexta-feira, dia 16 de janeiro. Agora, no Pará, crimes violentos caem até 95% em bairros atendidos por programa estadual. Usinas da Paz levam ações para 7 bairros da região metropolitana de Belém desde o ano de 2019. E mais um caso de violência. Ladrões em motos aterrorizam Vila Madalena e inibem passeios com animais de estimação. Esses assaltantes usam mochilas de entrega como disfarce e buscam alianças e celulares. Também temos aqui um texto de Mônica Bergamo. Presidente da Enel São Paulo afirma que dados do apagão seriam divulgados após a auditoria. Inclusive, temos outra informação que após uma chuva, árvore cai sobre carro e mata uma mulher de 35 anos lá em Taubaté. No transporte público, Justiça dá 48 horas para a Prefeitura explicar o aumento da tarifa de ônibus em São Paulo. A decisão decorre de ação do Ministério Público e o valor passou de R$ 5,00 para R$ 5,30. Um destaque internacional de hoje é sobre o governo Trump, que diz que agente de imigração dos Estados Unidos atira em venezuelano em Minneapolis. Esse caso acontece uma semana após os agentes terem matado uma norte-americana na mesma cidade. Agora, falando sobre ciência, carne e estômago de lobo revelam um rinoceronte da era do gelo. Também temos outro assunto
sobre o meio ambiente, que promessa de petróleo em Oiapoque, que fica ali no Amapá, atrai brasileiros do exterior e transforma essa região. Aqui diz que a expectativa de royalties alimenta especulação imobiliária e também um desmatamento nessa cidade. Agora, na capa do jornal Estado de São Paulo, desta quinta-feira, temos aqui a manchete, que fala sobre as investigações. Ação da Polícia Federal no caso Master bloqueia 5,7 bilhões de reais. Toffoli tira da polícia análise das provas. Vorcaro e parentes são alvo de operação e ministro recua após mandar lacrar no Supremo material que vai para a PGR. Aqui nos informa que o dono do Banco Master, que é o Daniel Vorcaro, e parentes, pai, irmão, pai, irmã e cunhado foram alvo de operação de busca e apreensão da Polícia Federal em endereços em 5 estados. Agentes apreenderam R$ 645 mil em dinheiro, 23 veículos, relógios, 31 computadores e 39 celulares, além também de 30 armas. A pedido da Polícia Federal, a Justiça bloqueou 5,7 bilhões de reais. Essa ação foi autorizada pelo ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal. E aqui explica que, em uma medida incomum, o magistrado determinou que o material apreendido fosse lacrado e endereçado ao Supremo. Após críticas de policiais e pedido da Procuradoria-Geral da República, ele autorizou que a PGR analisasse o material. E os investigadores apuram se o banco usava fundos para inflar o patrimônio do Master. Por causa disso, também estão na mira fundos e empresários, como Nelson Tanuri, João Carlos Mansur, fundador da gestora Reag, foi alvo de buscas, mas não estava aqui no país. E 42 mandatos de busca e apreensão foram cumpridos ontem pela Polícia Federal. Já na editoria internacional, temos um destaque para a situação também do Oriente Médio. Irã adia morte de dissidente na forca, mas o regime já fez 3,4 mil vítimas. Embora o regime tenha suspendido a execução de opositor de Trump e tenha escrito que massacre no Irã parou, há sinais de um ataque americano em preparação. E 614 manifestações ocorreram em 187 cidades e mais de 10 mil pessoas foram presas. Também temos mais o assunto: Estados Unidos suspendem vistos a imigrantes de 75 países, entre eles o Brasil. Essa medida não inclui vistos para estadia temporária, como atletas, estudantes, turistas e também viagens de negócio. E ainda falando sobre os Estados Unidos, temos aqui a notícia também que o FBI faz busca na casa de jornalista que expôs demissões feitas por Trump. Esses agentes apreenderam laptops, telefones, smartwatch. A atuação da imprensa é protegida pela Constituição. Também temos o próximo assunto: tirar Jerome Powell do Fed é senha para a ruína constitucional. Se os Estados Unidos ainda fossem um país normal, republicanos cobrariam a Casa Branca, é o que escreve o Thomas Friedman. Sobre a Venezuela, temos aqui que o Joesley Batista esteve com Delcy em Caracas após a captura de Maduro. Empresário e presidente interina falaram sobre a estabilidade do governo provisório e importação também de energia. Falando sobre as temperaturas, aqui diz que os últimos 3 anos foram os mais quentes em 176 anos. Em viagens aéreas, Voa Brasil não decola e cumpre só 1,7% do prometido. E na música, criação é um somatório de emoções. Aos 82 anos, o cantor, compositor e pesquisador Matheus Araluia fala de amor em um novo álbum lírico
e surpreendente. E sobre o streaming também temos que The Pitt resgata séries ambientadas em hospitais. Agora, no jornal O Globo, na manhã desta quinta-feira, traz aqui a manchete que a operação da Polícia Federal expõe teia de fraudes no Master com fundos. A investigação mira em torno de Daniel Vorcaro e chega à gestora Reag, em esquemas de empréstimos sucessivos para forjar ganhos irreais. Aqui diz que, deflagrada pela Polícia Federal, a nova operação sobre possíveis fraudes no Master teve foco nas relações entre o banco e os fundos de investimento da gestora Reag e também no entorno do banqueiro Daniel Vorcaro, suspeito de desviar recursos do próprio banco para o patrimônio pessoal dele e de parentes. O pai, a irmã e o cunhado de Vorcaro, este tido como sua pessoa de confiança, foram alvo de buscas. Policiais apuram o esquema de gestão fraudulenta e lavagem de capitais do Master junto da Reag, através de sucessivos empréstimos e repasses a fundos da gestora. Outro alvo foi o empresário Nelson Tanuri, que já injetou 2,5 bilhões de reais no Master. Inclusive, o editorial em destaque na capa do Globo diz o seguinte: investida contra Banco Master deve ir até o fim. E que também nos informa que material apreendido gera mal-estar entre Toffoli e a Polícia Federal e será avaliado pela PGR. O ministro do Supremo primeiro avocou para o seu gabinete tudo o que foi recolhido na operação, o que provocou um incômodo entre os policiais. Em despacho, Toffoli criticou a Polícia Federal por inércia neste caso. E na política brasileira, Lula segue na ponta, mas direita diminui a diferença. Pesquisa aponta a vitória do presidente sobre todos os oponentes no segundo turno e o avanço dos pré-candidatos de direita, com a consolidação de Flávio Bolsonaro. Lula tem vantagem de 7 pontos percentuais sobre o senador do PL e de 5 sobre Tarcísio de Freitas, que é a menor diferença. E Alexandre de Moraes manda apurar possível vazamento de dados de ministros. O ministro quer saber se COAF e Receita vazaram dados de membros do Supremo ou de seus parentes. Já na editora internacional diz que os Estados Unidos suspendem vistos de imigração para Brasil e mais 74 países, para evitar que imigrantes tirem riquezas do povo americano. Casa Branca decide por medida de tempo indeterminado e a resolução não afeta os turistas. E Trump pressiona a OTAN a apoiar plano de anexar Groenlândia. O presidente diz que a ilha é vital para o sistema de defesa de seu país. Reunião entre representantes de Estados Unidos, Groenlândia e Dinamarca acaba sem consenso. E mais outro destaque diz que FBI faz buscas em casa de repórter que cobre o governo. Agentes levaram celular e laptop de jornalista do Washington Post em uma investigação sobre vazamento e essa ação recebeu críticas. Agora, no Rio de Janeiro, temos aqui que funcionários do clássico Beach Club na Barra desmontam um puxadinho irregular feito pelo quiosque após uma reportagem no Globo mostrar esse problema, que é antigo e se repete em vários pontos da orla do Rio. Prazo dado pela Prefeitura para a remoção da estrutura ilegal termina amanhã, sexta-feira. Também temos alguns destaques especiais do segundo caderno. Um destaque aqui para Afonso Gonçalves, o brasileiro cotado ao Oscar. O autor de Coisa de Rico também fala sobre estreia no Globo. E o fenômeno Diário de Pilar chega aos cinemas. Aqui nos diz que a nova versão de coleção de livros, lançada em 8 países e já adaptada para teatro e TV, se passa na Amazônia. A autora diz que o seguinte,
Queríamos mostrar o lugar encantador que é a floresta. E nas críticas de crianças, bonequinho aplaude. E por último, na capa do Globo de hoje, temos aqui um destaque: livre de cabras esfomeadas, área verde de Trindade ressurge. Aqui nos explica que o ponto mais a leste do território brasileiro, a Ilha da Trindade, no Oceano Atlântico, foi quase devastada por cabras deixadas em 1700 por um astrônomo britânico, que é o Edmund Halley, com o intuito de alimentar os navegadores. E sem esses animais, totalmente removidos em 2005, numa parceria da Marinha, que ocupa a ilha, com o Museu Nacional e órgãos ambientais, a floresta com espécies nativas está renascendo, como a gente observa nesta fotografia, a área verde aí de Trindade. Agora, na capa do Correio Brasiliense, temos aqui a manchete de hoje, que é sobre o caso Master. Toffoli bloqueia 5,7 bilhões de reais no caso Master e faz críticas à Polícia Federal. A segunda fase da Operação Compliance Zero, que apura suspeitas de negociações ilícitas no Banco Master, trouxe novos personagens da investigação, ligados a Daniel Vorchiaro, dono da instituição financeira liquidada pelo Banco Central, que é o Fabiano Campos, Nelson Tanuri e João Carlos Mansur, foram alvos de busca e apreensão. Aqui nos informa que dinheiro, relógios, carros e até armas foram recolhidos em endereços deles. Relator do caso no Supremo, o ministro Dias Toffoli, determinou o bloqueio de 5,7 bilhões de reais em valores e bens. Essa ação, no entanto, aqui nos explica que provocou uma tensão entre o Supremo e a Polícia Federal. O magistrado avaliou que houve falta de empenho da corporação em realizar as diligências autorizadas no dia 12, que a demora de 24 horas favoreceria os envolvidos, o que poderá resultar em prejuízo e ineficácia das providências ordenadas. Também temos outra informação que BRB mudará conselho e terá aporte em caso de prejuízo com o banco liquidado. E essa operação também ocorreu em 5 estados brasileiros. E celulares, dinheiro, joias e armas ficam sob a guarda da PGR. E o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, conversou na Polícia Federal sobre o Master. Também temos aqui a informação que os Estados Unidos suspendem visto de imigrantes para Brasil e 74 países. A decisão do Departamento de Estado norte-americano é por prazo indeterminado e não afeta autorizações para turistas. E ainda falando sobre a política internacional, aqui diz que aumenta a tensão entre Estados Unidos e Irã. O presidente americano Donald Trump ordenou a retirada de tropas de base em Doha e assegurou que o massacre de manifestantes está parando. O regime iraniano fecha espaço aéreo, anuncia nível máximo de preparação e ameaça instalações dos Estados Unidos no Oriente Médio. Arábia Saudita, Omã e Catar, que são rivais de Teherã, pedem à Casa Branca que desista dessa ofensiva. E falando sobre o acordo entre Mercosul e União Europeia, aqui diz que os líderes vêm ao Brasil. O presidente da Comissão Europeia e do Conselho Europeu vão se reunir com Lula no Rio de Janeiro amanhã, que é a véspera da assinatura desse acordo. E Lula e Putin defendem a Venezuela. Em conversa por telefone, os dois presidentes ressaltaram que a soberania do país sul-americano deve ser respeitada. Também temos outros assuntos em destaque que, por eleições, primeiro escalão deixará GDF e orçamento tem veto de 393 milhões de reais a emendas.
E sobre o outro assunto, falando sobre as oportunidades para o Distrito Federal, o presidente do Sindicato Atacadista, que é Álvaro Silveira Júnior, avaliou, durante a entrevista ao CB Poder, os efeitos da reforma tributária para a capital. E sobre o clima, ano de 2025 foi o terceiro mais quente da história. Também temos aí um assunto para a Copa São Paulo. O único time do Distrito Federal ainda no torneio, Canaã pega Bragantino. E por último, aqui ainda no jornal Correio Brasiliense desta quinta-feira, temos aqui um destaque que promotor baiano assume justiça. Escolhido ministro pelo presidente Lula, Wellington César Lima e Silva foi procurador-geral da Bahia. E dando continuidade, agora a capa do jornal cearense O Povo, desta quinta-feira, temos aqui um assunto sobre o Banco Master, que a Polícia Federal faz nova operação, bloqueia 5,7 bilhões de reais e também apreende dinheiro vivo. E a manchete de hoje é sobre uma reportagem. Ceará registra 22 mil solicitações de medidas protetivas, e esse dado é do Tribunal de Justiça do Ceará. E Fortaleza também registrou, em 2025, 170 denúncias de importunação sexual em ônibus. A maioria das vítimas é de mulheres de 15 a 49 anos de idade. E Procon notifica a Fraport sobre retirada de assentos do aeroporto de Fortaleza. E a administradora terá 5 dias para prestar esclarecimentos. E sobre a política, que traz um destaque sobre as movimentações eleitorais. Eumano prega diálogo enquanto o Ciro avança em agendas. E sobre o esporte, aqui diz que Vina marca no fim e Ceará vence o Maranguape pelo campeonato cearense. Sobre a economia, Ceará mais que dobra o volume de exportações de rochas em 2025. E confira também a programação do pré-carnaval em Fortaleza deste fim de semana. Na capa do Valor Econômico, temos aqui um assunto sobre tecnologia. Mercado passou a ver o Google, talvez, como uma das grandes ganhadoras da corrida da IA. É o que afirma a Maria Jordão, da empresa XP. Sobre os Estados Unidos, o governo Trump suspende a concessão de vistos de imigrantes a cidadãos de 75 países, incluindo o Brasil. Já a manchete, operação contra Master bloqueia 5,7 bilhões. Ação de Toffoli impediria acesso imediato da Polícia Federal a material. Aqui diz que a segunda fase da Compliance Zero foca nas conexões entre o Banco de Worquiaro, Nelson Tanuri e a gestora REAG. Aqui nos informa que a Polícia Federal deflagrou ontem a segunda fase da Operação Compliance Zero, com foco nas conexões entre o Banco Master, de Daniel Worquiaro, o empresário Nelson Tanuri e a gestora REAG. Ao todo, foram cumpridos 42 mandados de busca e apreensão. Entre os alvos estão Worquiaro, o pai dele, o Henrique Worquiaro, e o cunhado, o Fabiano Campos. A operação foi autorizada pelo ministro Dias Toffoli, do STF, que determinou o bloqueio de bens e valores que superam 5,7 bilhões de reais. E foram apreendidos 39 celulares, 31 computadores, 23 veículos avaliados em 16 milhões de reais, relógios de luxo, 645 mil reais em espécies e também 30 armas. O objetivo é apurar supostas práticas de organização criminosa, gestão fraudulenta de instituição financeira, manipulação de mercado e também lavagem de capitais. Tanuri e João Carlos Mansur, fundador e ex-presidente do Conselho de Administração da gestora REAG, também foram citados. E Fabiano Campos foi preso temporariamente no aeroporto de Guarulhos
segundo a Polícia Federal, para resguardar o sigilo da ação quando tentava embarcar para Dubai. Ele foi solto pouco depois. Itanuri, segundo o jornal Globo, foi alvo da operação porque teria injetado 2,5 milhões no Master usando fundos offshore. A REAG, fundada por Mansur, foi alvo em 2025 da Operação Carbono Oculto, que investiga o elo entre o primeiro comando da capital, o setor de combustíveis e também o mercado financeiro. E Mansur estava fora do Brasil ontem. E após um dia de idas e vindas, Toffoli voltou atrás da decisão de manter na corte o material apreendido na operação e também determinou que os itens sejam encaminhados à Procuradoria-Geral da República. Com a ordem, na prática, a Polícia Federal continuará sem acesso imediato às provas colhidas ontem. Em um primeiro momento, o ministro determinou que os itens fossem enviados à corte. A ideia era examiná-los e só depois permitir que a Polícia Federal extraísse informações dos equipamentos. Foi o que apurou o jornal Valor Econômico com interlocutores. E depois, o ministro Toffoli recuou parcialmente e determinou que os bens e materiais apreendidos fiquem com a PGR. Essa mudança aconteceu após a decisão de lacrar os dispositivos no STF ter gerado preocupação de investigadores da Polícia Federal que criticaram o ministro. O temor é que os dados contidos nos 39 celulares apreendidos, por exemplo, fossem comprometidos. Segundo delegados e peritos, o normal é que os itens passem por perícia policial imediata. E ainda sobre a questão do Banco Master, empresa ligada a cunhado de Vocaro é peça em um suposto desvio. E pressionado, o empresário Nelson Tanuri vende ativos e renegocia as dívidas. Também temos outros destaques internacionais que Trump diz que matança parou no Irã e que vai observar. Enquanto avalia planos de um ataque ao Irã, o governo dos Estados Unidos começou a retirar funcionários de suas bases militares no Oriente Médio, após Teherã advertir que atacaria forças americanas nos países vizinhos, caso o presidente Donald Trump cumpra as suas ameaças. O movimento semelhante foi feito antes do bombardeio realizado no mês de junho. E ontem, Trump disse ter recebido um posicionamento muito bom do Irã e que as mortes estão parando, afirmou a repórteres no Salão Oval da Casa Branca. E não há plano para execuções, completou. E disse ainda que ficaria muito chateado se a informação não se confirmasse e também não descartou uma ação militar. Ele afirmou o seguinte: vamos observar como será o processo. E o primeiro enforcamento previsto para ontem teria sido adiado. Falando sobre política, que diz que, de acordo com os dados da Quest, Lula lidera, mas vantagem recua. O presidente Lula manteve a liderança dos cenários para a eleição deste ano, mas a sua vantagem sobre alguns dos principais adversários da direita diminuiu, de acordo com a pesquisa Genial Quest, divulgada ontem. E Lula aparece com 45% das intenções de voto contra 38% do senador Flávio Bolsonaro em um eventual segundo turno. E se a disputa fosse contra o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, o petista venceria por 44% a 39%. Na pesquisa anterior, de dezembro, o presidente tinha 10 pontos percentuais de vantagem sobre esses adversários. Lula mantém o primeiro lugar nos 7 cenários de primeiro turno apresentados nesse levantamento. E ainda falando sobre o presidente, que diz que Lula veta 400 milhões de reais em emendas. O presidente sancionou com vetos o projeto de lei orçamentária anual de 2026, aprovado em dezembro pelo Congresso. Lula vetou cerca de 400 milhões em emendas parlamentares.
Outros 11 bilhões em emendas devem ser bloqueados de acordo com fontes. E assim, na prática, as emendas devem ficar em 50 bilhões de reais. A decisão era aguardada porque o Congresso aprovou um valor significativamente maior para as chamadas emendas parlamentares em comparação com o previsto no ano passado. E no total, a peça previa 62 bilhões para esse tipo de mecanismo, quase 12 bilhões a mais que em 2025. Também temos outro destaque, que a GWM assina um acordo para a fábrica no Espírito Santo. Ainda sobre política, aqui diz, de acordo ainda com os dados da pesquisa Genial Quest, 51% consideram que Lula errou ao condenar a invasão dos Estados Unidos à Venezuela, mas 58% temem ação no Brasil. De acordo com os levantamentos, 2/3, que corresponde a 66%, disseram que o país deveria se manter neutro em relação à operação. Temos também outros assuntos. Filas de pedidos de pressão política são entraves para a CPI do MASTER e a proposta tem um número mínimo de assinaturas, mas há 15 requerimentos na frente. E Moraes também manda apurar se dados de ministros do STF foram vazados por COAF e Receita. A existência da apuração foi noticiada pelo portal Poder 360 e também confirmado por O Globo. O inquérito já tem número e está em tramitação no Supremo. A Receita Federal já teria sido notificada dessa medida e o inquérito tem por objetivo esclarecer se houve um acesso irregular às informações fiscais e bancárias dos magistrados, identificar quem consultou esses dados e também em que datas e sob que justificativa. E essa abertura do inquérito ocorre em meio aos desdobramentos de reportagem que menciona o contrato do Banco Master com o escritório da mulher de Moraes. Em dezembro, a coluna de Malu Gaspar revelou que, ao longo de 3 anos, o contrato totalizaria 131,3 milhões de reais. E antes, o colunista do jornal Globo, Lauro Jardim, havia informado que o contrato de prestação de serviço havia sido apreendido em operação da Polícia Federal. E aqui nesta matéria também relembra que em dezembro, Malu Gaspar informou que Moraes procurou o presidente do Banco Central, o Gabriel Galípolo, pelo menos 4 vezes para fazer pressão em favor do Banco Master. Ao menos 3 dos contatos foram por telefone, mas pelo menos uma vez Moraes se encontrou presencialmente com Galípolo para conversar sobre os problemas do banco de Daniel Vorcaro. E esse não é o primeiro episódio recente em que o STF e a Receita divergem sobre o uso de dados fiscais envolvendo as autoridades. E em 2019, por exemplo, o próprio Moraes determinou a suspensão de uma série de investigações fiscais da Receita que atingiam ministros da Corte e outras autoridades, citando indícios de desvio de finalidade no direcionamento das apurações. E também afastou temporariamente 2 servidores por suspeita de quebra indevida de sigilo. E falando sobre uma troca na esplanada, a esquerda precisa gostar da pauta da segurança, diz Sarrubo. De saída da Secretaria de Segurança Pública, o jurista critica foco da extrema-direita em letalidade e defende mais recursos para essa área. Ele também disse na entrevista o seguinte: o ideal seria que a gente tivesse a PEC da segurança nos termos que ela saiu daqui, do Executivo. Temos também aqui outros assuntos na política. Lula lidera cenários, mais vantagens sobre Flávio e Tarcísio diminui. Também temos aqui na política uma análise de César Felício. Ele escreve o seguinte ao Valor Econômico: Genial Quest mostra a consolidação de Flávio como adversário de Lula. Levantamento também mostra a força das redes sociais
principal fonte de informação para 39% dos entrevistados. E primeira-dama de São Paulo diz que Brasil precisa de Tarcísio como novo CEO e gera críticas de bolsonaristas. Ela afirma o seguinte, a Cristiane Freitas, em suas redes sociais. Nosso país precisa de um novo CEO, o meu marido. E Mota rebate Guimarães e diz que PEC da segurança é prioridade na Câmara. Líder do governo na casa disse considerar improvável proposta avançar em ano eleitoral. Também temos outras informações que Lula sanciona o orçamento 2026 com veto de cerca de 400 milhões de reais em emendas parlamentares. Os vetos eram esperados porque o PLOA foi aprovado pelos congressistas em dezembro do ano passado com um valor significativamente maior para as chamadas emendas parlamentares. IPGR se manifesta contra Smart TV em cela de Bolsonaro, mas a favor de leitura para diminuir a pena. O Procurador-Geral da República disse que essa medida não é razoável porque uma Smart TV permitiria acesso à rede mundial de computadores, o que descumpre a proibição de acesso a redes sociais. Também temos aqui outra matéria que senadores da oposição protocolam um pedido de impeachment contra Toffoli por atuação no caso Master. Os parlamentares acusam o ministro de desvio de função e imparcialidade. E Costa Filho diz que já há nome no radar para substituí-lo no Ministério de Portos e Aeroportos. Ele afirma que deve deixar o comando da pasta no prazo final de desincompatibilização, que será no mês de abril. Esses foram os principais assuntos em destaque nas principais capas dos jornais aqui do nosso Brasil. E logo mais às 10 horas estarei aqui de volta apresentando o segundo bloco de notícias da manhã aqui da TV da Transparência. Até daqui a pouco. TV da Transparência, o seu veículo em defesa da cidadania plena. Olá, estamos iniciando o nosso segundo bloco de notícias da manhã, aqui da TV da Transparência. Hoje é quinta-feira, dia 15 de janeiro de 2026. Vamos iniciar os nossos destaques pelo site de notícias do jornal O Globo. Temos aqui um destaque para a economia, dizendo que o Banco Central decreta a liquidação da REAG, suspeita de fraudes envolvendo o Banco Master. Liquidação ocorre um dia após nova fase da Operação Compliance Zero, que apura fraudes e lavagem de dinheiro. O Banco Central decretou nesta quinta a liquidação extrajudicial da REAG Investimentos. A instituição foi fundada pelo empresário João Carlos Mansur, que foi alvo da segunda fase da Operação Compliance Zero, deflagrada pela Polícia Federal, que investiga um esquema de fraudes financeiras envolvendo o Banco Master. Essa etapa concentra as atenções justamente nas relações entre o banco de Daniel Vorcaro e os fundos administrados pela REAG, cujo nome atual é CBSF, Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. E como mostrou o colunista do jornal, Lauro Jardim, o executivo estava fora do país. E a decisão do Banco Central foi formalizada por meio de ato assinado pelo presidente da autarquia, que é o Gabriel Galípolo. O documento aponta o comprometimento da situação econômico-financeira da instituição, além de violações relevantes às normas que regem o funcionamento das instituições integrantes do sistema financeiro nacional. O Banco Central afirmou em nota que a decretação da liquidação extrajudicial foi motivada por graves violações às normas que regem as atividades das instituições integrantes do sistema financeiro nacional. E essa liquidação atinge a administradora e não encerra os fundos que precisarão buscar
outras gestoras e, de acordo com fontes, os motivos que levaram à liquidação da REAG incluem grave violação às leis e normas, em especial ao gerenciamento de riscos, compliance e auditoria interna. E aqui nos informa também que foi levada em conta a participação do veículo como facilitador de ilícitos e o histórico de ocorrências no sentido de afetar o sistema financeiro nacional e afetar negativamente interesses dos mercados financeiros e de capitais. João Carlos Mansur foi alvo de operação de busca e apreensão na quarta pela Polícia Federal. E as investigações indicam que o Banco Master, que teve a sua liquidação decretada em 18 de novembro do ano passado, concedia empréstimos a empresas que posteriormente reaplicavam recursos em fundos administrados pela REAG. E também o que é a REAG, qual o seu papel na teia de fundos que alimentava a fraude Banco Master. Aqui diz que o fundador da gestora, João Carlos Mansur, foi alvo de operação ontem. Também temos aqui mais um assunto sobre ele, sobre o João Carlos, conselheiro de time de futebol e empresário, quem é o executivo investigado pela Polícia Federal. Já nos outros assuntos, temos aqui que, de acordo com a investigação, Banco Master concedia empréstimos que não eram pagos e geravam receita apenas no papel. Documentos mostram que a instituição financeira prorrogava de forma sistemática prazos de carência para a quitação das parcelas do financiamento. E que diz que o Banco Master concedia empréstimos para algumas empresas que não pagavam as parcelas, gerando assim uma receita somente no papel. É o que aponta a investigação do Ministério Público Federal. O valor dessas operações de crédito era repassado em poucos minutos, quase que integralmente, a fundos administrados pela gestora de recursos REAG, que simulavam uma rentabilidade irreal. E aqui também nos diz que, ao final, o dinheiro voltava para a própria instituição financeira em aplicações. Esse fluxo financeiro entrou na mira da Polícia Federal, que deflagrou uma operação para apurar suspeitas de gestão fraudulenta, manipulação de mercado e lavagem de capitais. E, de acordo com os documentos da investigação, os prazos de carência para o pagamento das parcelas eram prorrogados às vésperas das datas previstas para o início da quitação. Aqui nos explica que, na prática, segundo o inquérito, não houve efetivo pagamento de juros nem amortizações. E para mapear o caminho desse dinheiro, a área de supervisão do Banco Central pediu ao Master, isso em julho de 2024, a comprovação de que um dos fundos que receberam os recursos dos empréstimos tomados por empresas teria saldo suficiente em caso de necessidade de resgate. E aqui temos também um texto de Malu Gaspar sobre este mesmo assunto, e ela escreve o seguinte em sua coluna: Toffoli fala em inércia, mas a Polícia Federal solicitou cautelares à Justiça há 3 meses. Ações contra alvos da segunda fase da Operação Compliance Zero foram planejadas em outubro, antes do Supremo assumir o caso das fraudes. Aqui diz que essas medidas cautelares, cumpridas pela PF na segunda fase da Operação Compliance Zero, na última quarta, dia 14, contra o CEO do Banco Master, Daniel Vorchiaro, familiares e suspeitos de integrar o esquema de fraudes na instituição, já haviam sido solicitadas pelos investigadores da Justiça em outubro de 2025, que foi um mês antes da mega operação que prendeu o banqueiro e da liquidação do Master pelo Banco Central. As diligências, porém, não haviam sido autorizadas até ontem. Aqui ela também escreve que essa cronologia, confirmada pela equipe, com 3 pessoas a par da investigação, põe em xeque as críticas do ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, que acusou a Polícia Federal de inércia e falou em falta de empenho por parte da corporação na decisão
que autorizou a prisão preventiva do cunhado de Vorcaro, que é o Fabiano Campos, e concedeu mandados de busca e apreensão contra o empresário Nelson Tanuri e o investidor João Carlos Mansur, além também de parentes do controlador do Master. Temos também outras informações que Moraes manda apurar se dados de ministros da Corte foram vazados por COAF e Receita. Esse inquérito sigiloso foi aberto por decisão do ministro do Supremo. Aqui afirma que o ministro Alexandre de Moraes determinou essa abertura de um procedimento para apurar se houve um vazamento de dados sigilosos de ministros da Corte, de seus familiares, possivelmente por servidores da Receita Federal e também do Conselho de Controle de Atividades Financeiras, que é, no caso, o COAF. Aqui também informa que esse inquérito já tem número e está em tramitação no Supremo, e a Receita Federal já teria também sido notificada dessa medida. E o inquérito tem o objetivo de esclarecer se houve acesso irregular às informações fiscais e bancárias dos magistrados, identificar quem consultou esses dados, em que datas e também sob que justificativa. E lembrando também que a abertura desse inquérito ocorre em meio aos desdobramentos de reportagem que menciona o contrato do Banco Master com o escritório da mulher de Moraes. E no mês de dezembro, a coluna de Malu Gaspar revelou que, ao longo de 3 anos, o contrato totalizaria 131,3 milhões de reais. Agora, neste carrossel de imagens aqui do jornal O Globo, temos aqui um destaque sobre saúde, o superalimento proteico e com pouquíssimas calorias que vem do mar. Agora temos aqui uma polêmica que supostas vítimas sexuais de Michael Jackson pedem 200 milhões de dólares ao espólio do cantor. O advogado que representa a família do rei do pop afirmou que se trata de um caso de extorsão. Também temos aqui outros destaques sobre o Big Brother Brasil 2026, que o Henrique Castelli é eliminado e a Globo toma a decisão após o ator passar mal pela segunda vez no programa. E Ilha Mais Misteriosa do Brasil recupera a floresta após eliminar animais deixados lá em 1700. Também temos aqui um assunto sobre o Rio de Janeiro, cidade dos geradores. Com problemas na rede elétrica, equipamentos se espalham pelas zonas norte, sul e sudoeste do Rio. Em Copacabana e no Leme, instabilidade no sistema persiste desde o dia 2. Na noite de terça, perto da parte da região do Grande Maia, ficou às escuras. Aqui a gente pode ver nesta imagem, por exemplo, na rua Menezes Vieira, o gerador garante o fornecimento de energia. Problema no Grande Maia é o fim da vida útil dos cabos de alta tensão. Agora temos aqui uns assuntos internacionais, também destaque. O Irã nega que preso ligado a protestos tenha sido condenado à morte. Não se aplica a tais acusações. As autoridades afirmam que Erfan, acusado de propaganda contra o regime, não foi condenado à morte e pode enfrentar apenas a pena de prisão. E falando aí sobre o resultado da pesquisa Genial Quest, que diz que a maioria aprova a ação militar dos Estados Unidos na Venezuela e critica a postura de Lula contrário aí a esse conflito. A pesquisa mostra que 46% dos brasileiros aprovam a ofensiva americana que resultou na captura de Nicolás Maduro, enquanto 51% consideram errada a condenação feita por Lula. Tema, porém, pouco impacta a decisão de voto em 2026. E temos também um assunto para a política aqui no nosso país. Emendas são usadas para abastecer ONGs sem sede nem funcionários. Entidade beneficiada por repasse de Dani Cunha, sem capacidade suficiente, foi obrigada a devolver os recursos. Aqui a gente pode ver, por exemplo, na imagem, Dani Cunha, com o pai Eduardo Cunha ao fundo, no plenário.
a deputada destinou 11,5 milhões de reais para o Ibratec. Aqui inicia dizendo que uma sala comercial em Volta Redonda, lá no Sul Fluminense, está registrado o Instituto Brasileiro de Responsabilidade Socioambiental, Ciência, Tecnologia e Inovação, Ibratec. Ainda que funcione no local, a entidade não reúne condições para prestar os serviços para os quais foi contratada, isso de acordo com a investigação da Controladoria Geral da União. Em 2024 e 2025, a ONG recebeu 11,5 milhões de reais em emendas da deputada Dani Cunha, que é do Partido União do Rio de Janeiro, para desenvolver ações para pessoas em situação de vulnerabilidade. O objetivo era atender 7.200 mulheres na Baixada Fluminense, mas os dados indicam que esse número não seria atingido, uma vez que a entidade não tinha capacidade suficiente para executar essas atividades, isso de acordo com o relatório. E aqui nos diz que esse caso aí não é um caso isolado. Um levantamento feito pelo próprio jornal o Globo mostra que o recorde de 1,7 bilhão de reais no repasse de emendas parlamentares em 2025 para organizações não governamentais, que são as ONGs, beneficiou entidades sem funcionários, sede e capacidade técnica para executar os projetos para os quais foram contratados. E na prática, apesar de serem as destinatárias formais do dinheiro, elas atuaram apenas como intermediárias para a liberação das verbas. E esse modelo contempla ONGs criadas ou acionadas para fornecer os dados cadastrais e viabilizar repasses também a terceiros. E aqui diz que no Rio, onde a Ibratec atua, concentra as ONGs que mais receberam recursos entre 2019 e 2025, com 951,9 milhões de reais, seguido por Distrito Federal, com 606 milhões, e também São Paulo, com 589,7 milhões de reais. Aqui temos outro caso, que além de Dani Cunha, também o deputado Juninho do Pinhel, que também é do União do Rio de Janeiro, aportou 6,4 milhões na entidade. Ao analisar os gastos, a CGU apontou um potencial prejuízo de 493 mil por superfaturamento e inexecução do objeto na compra de materiais como kimono infantil, bolas de pilates e também apitos. Além disso, ao visitar a entidade, técnicos não encontraram parte dos materiais supostamente adquiridos, apesar de já terem sido pagos. E alunos e professores ouvidos relataram que, na verdade, esses equipamentos nunca foram nem distribuídos. E procurados, Dani Cunha e Juninho do Pinhel não se manifestaram. E após a reportagem, aqui o jornal nos informa que a Dani Cunha afirmou que encaminhou a emenda à Unirio, que é responsável, segundo ela, por verificar se a entidade atende às condições de capacidade para a referida implantação do projeto. E a deputada também acrescenta que não tem responsabilidade sobre qualquer fato decorrente desse trabalho e que o projeto está com execução em andamento e que, ao final, vai atender a um número bem superior ao previsto originalmente. Também temos aqui outros destaques, mensagens, planilhas e anotação. Polícia Federal avança em elo entre Careca do INSS e Everton Rocha. O relatório afirma que há uma forte conexão entre interesses empresariais e políticos entre parlamentar e lobista investigado em esquema de desvio de pensões e aposentadorias. Também temos aqui sobre o caso nos Estados Unidos, sobre morte, tortura e desaparecidos. Centros de detenção do ICE enfrentam denúncias de abusos sob custódia nos Estados Unidos. Relatórios indicam condições degradantes em maioria de detidos sem antecedentes criminais. Temos também outros assuntos que, pelo Brasil, o aluguel sobe quase 10% em 2025. Também temos outros destaques.
Trump diz que Groenlândia é fundamental para Domo de Ouro. Entenda como funciona a arma de defesa planejada pelos Estados Unidos. Essa declaração do presidente surgiu horas antes de negociações cruciais entre os chanceleres da Dinamarca e da Groenlândia, com o vice-americano e o secretário de Estado, Marco Rubio. Temos também outros assuntos: envio de tropas por aliados europeus da OTAN para a Groenlândia atrai críticas da Rússia e dos Estados Unidos. Envio de militares foi apontada como insuficiente para para pretensões de defesa dos Estados Unidos, enquanto Moscou classificou o gesto como motivo de grave preocupação. Aqui diz também que o Diário de Pilar na Amazônia leva crianças a pensar a preservação. E a autora desse filme, que estreou hoje, nesta quinta-feira. Ela afirma que há essa urgência. Ela diz também que foi inspirado em coleção de livros que virou fenômeno, lançada em 8 países e adaptada para o teatro e para a televisão. E aqui temos uma entrevista na Editoria Saúde com a médica cardiologista Olga Souza. Ela fala sobre que prevenção é a palavra-chave. Ela vai discutir aí sobre a questão do infarto, que é um problema cada vez mais comum entre os jovens. Em entrevista, ela explica o que é um infarto fulminante, as diferenças nos sintomas entre homens e mulheres e também a importância de realizar o check-up. Aqui também tem outra notícia, que os Estados Unidos anunciam suspensão de vistos de imigração para cidadãos de 75 países, incluindo também o Brasil. O memorando revisado pela Fox News Digital orienta funcionários consulares a negarem os pedidos por tempo indeterminado. E os investigadores da Polícia Federal rebatem Toffoli sobre inércia em operação no caso Master. Aqui é um texto de Malu Gaspar. Ela também continua aqui explicando que, segunda fase da Compliance Zero, prendeu o cunhado de CEO do banco e cumpriu o mandado de busca e apreensão contra o empresário Nelson Tanuri. E pressionada por Silas Malafaia, Damares expõe lista de igrejas e líderes evangélicos envolvidos na CPI do INSS. A senadora divulga requerimentos da CPMI que pedem quebra de sigilo e convocações de instituições religiosas e também pastores citados em relatórios oficiais. A senadora Damares Alves divulgou na última quarta uma lista de igrejas e líderes evangélicos que tiveram pedidos de convocação ou de transferência de sigilo aprovados no âmbito da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito do INSS. A publicação foi feita após o pastor Silas Malafaia afirmar nas redes que faria um desafio público a parlamentar, cobrando explicações sobre declarações que ligaram grandes igrejas e pastores a esquemas de fraude contra aposentados. E numa nota publicada no Instagram, a Damares afirmou que foi a autora do requerimento que resultou na criação da CPMI do INSS, instalada em 2025, e que atua como membro titular da comissão desde o início dos trabalhos. E segundo a senadora, as informações mencionadas por ela em uma entrevista que ocorreu ao SBT News nesse último domingo são públicas, constam em documentos oficiais e já foram aprovadas pelos integrantes da comissão. E ela escreveu o seguinte em sua nota no Instagram: as informações mencionadas são públicas e constam em requerimentos apresentados e aprovados pela comissão, amplamente divulgados e acessíveis à sociedade. Aqui diz que na publicação a senadora listou uma série de requerimentos apresentados no curso das investigações, todos baseados, segundo ela, em indícios concretos identificados em documentos oficiais,
como relatórios de inteligência financeira e dados da Receita Federal. Entre eles estão pedidos de transferência de sigilo da chamada Adoração Church, da Igreja Assembleia de Deus Ministério do Renovo, do Ministério Deus é Fiel Church e também da Igreja Evangélica Campo de Anatote. Também foram citados requerimentos de convocação ou convite para depoimento de líderes religiosos, como André Valadão, César do Nascimento, Péricles Albino, Fabiano Campos e até mesmo André Fernandes, além de pedidos de quebra de sigilo envolvendo Valadão. E Damares afirmou ainda que a eventual participação de igrejas ou líderes religiosos em esquemas de fraude no INSS lhe causam um profundo desconforto e tristeza, mas ressaltou que a CPMI tem um dever constitucional de investigar os fatos com responsabilidade, imparcialidade e também base documental. E essa manifestação ocorreu após o pastor Silas Malafaia anunciar nas suas redes que publicaria um vídeo para confrontar a senadora. O pastor reagiu às declarações feitas por ela, pela Damares, nas quais ela afirmou que a comissão identificou grandes igrejas e grandes pastores envolvidos em fraudes no sistema previdenciário, além de relatar pressões para que as investigações não avancem. E aqui nos explica também esse embate entre a senadora Damares e o pastor Silas Malafaia, que após a publicação dessa nota de esclarecimento de Damares, Malafaia voltou a se manifestar nas redes e acusou a senadora de contradição. Em nova postagem, ele afirmou que a parlamentar teria feito acusações infundadas ao usar o plural, ao mencionar grandes igrejas e líderes renomados, sem citar nomes específicos na entrevista que motivou essa reação. E de acordo ainda com Malafaia, a lista divulgada por Damares inclui apenas um líder de maior projeção nacional, cujo nome, segundo ele, já havia sido mencionado anteriormente pela imprensa. Igrejas que, em sua avaliação, não se enquadram como grandes denominações. O pastor escreveu que essa acusação foi leviana e denigre de maneira geral a igreja evangélica. Malafaia também publicou um vídeo nas redes sobre o caso, no mesmo tom crítico de postagem, reforçando as cobranças aí à senadora Damares. Já outros assuntos, Lauro Jardim escreve em sua coluna sobre o desentendimento entre Michele e Flávio Bolsonaro. Na economia, Master é um caso que vai muito além de uma fraude bancária, o que afirmam os gestores da Faria Lima. A decisão de Toffoli e o movimento de desestabilização das instituições que investigam o caso Master. Aqui também diz quem é o empresário influente no futebol que fundou a REAG, gestora que teve a liquidação decretada pelo Banco Central. Já Merval Pereira escreve aqui o seguinte texto: perder ganhando. Bolsonaro teme que Tarcísio não seja tão fiel quanto precisa que seja, que faça composições que não lhe agradem. Outros assuntos também é sobre os passaportes mais poderosos do mundo em 2026. No Rio de Janeiro, a Prefeitura dá prazo até amanhã para os quiosques da Barra removerem puxadinhos na areia. Temos aqui outros assuntos. Sem crime nem acidente. Após semanas sem dormir, mãe de 4 filhos chama a polícia em busca de apoio emocional nos Estados Unidos. E Anselmo Góes escreve que saiu uma nova ordem de citação de Ratinho na ação aberta por Chico Buarque. Na tecnologia, temos aqui um destaque que o Instituto de Defesa de Consumidores pede à ANPD, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a suspensão do Grok no Brasil após imagens pornográficas geradas pela IA de Elon Musk. E o Instituto considera que a ferramenta vitimou mulheres, incluindo também crianças e adolescentes. E a Autoridade Nacional
diz que as informações estão sob análise. Temos também aqui outros destaques sobre o Rio de Janeiro, que quedas de luz frequentes em bairros da Zona Norte causam prejuízo a moradores e comerciantes. E moradores da Barra, que já estão há 14 horas sem luz, relatam quedas de energia ao longo da última semana. E Rio segue em calor 3 a 5 dias. A máxima prevista para esta quinta-feira é de 38 graus Celsius. E rodoviários das viações Real e Vila Isabel paralisam as atividades. Temos também outros assuntos, que a Erika Januza fala da expectativa para a nova temporada do Saia Justa. E em videocast, a Tati Machado diz que casamento com homem negro a fez refletir sobre privilégios e lembra também casos de racismo. Outros assuntos para a editoria de saúde, ainda no Jornal Globo. Temos aqui que um estudo brasileiro identifica o vírus HPV em Otzi, que é o homem de gelo, que viveu há pelo menos 45 mil anos. E sobre a saúde da pele, tenista sofre queimaduras de sol na Austrália e o que fazer também em situações como essa. A Renata compartilhou o que aconteceu com a sua pele após a competição. Outros assuntos também. De acordo com o estudo, como o estado dos seus dentes pode prevenir uma morte precoce. Esse novo estudo investiga as consequências da ausência de dentes e a presença também de cáries na saúde geral. Já sobre esportes, temos aqui alguns assuntos. Sobre o técnico do Maricá, que é adversário do Vasco no Carioca, ex-Flá Reinaldo mira lugar na elite do Brasileirão. Temos também outros destaques. Entre acampamentos, frio noturno e 160 mil refeições, os bastidores da maior prova do Rally Mundial na Arábia Saudita. Em negócios, à espera do FGC, os investidores do Master viram alvo de golpistas que se passam pelo fundo responsável por reembolsar as aplicações. E Bovespa vai continuar a bater recordes? Veja o que pensam analistas estrangeiros sobre este assunto. O principal índice da Bolsa encerrou ontem pela primeira vez aos 165 mil pontos. E os analistas afirmam que, apesar da continuidade dos ventos positivos de 2025, esse ano deve ser de volatilidade. E preços do petróleo caem 3% após comentários de Trump sobre o Irã. Nos assuntos internacionais, agente do ICE atira em venezuelana em Minneapolis, uma semana após uma mulher norte-americana ser morta em blitz. E antigo shopping, apagões e sem janelas. Prisão conhecida expõe marcas da repressão venezuelana. E astronautas fazem pouso de emergência no Pacífico após um problema médico. E também sobre a tragédia na Suíça, a garçonete morta apontada como responsável por incêndio em bar exigia direitos trabalhistas, é o que afirma a família. Donos do estabelecimento respondem por homicídio culposo por negligência. Outros assuntos também. Eclipse solar anular. Entenda o que é o fenômeno do anel de fogo previsto para fevereiro de 2026. E fóssil na Hungria derruba tese histórica e indica que dinossauros com chifres viveram na Europa. E um avião vindo da Turquia é cercado pela polícia após ameaça a bordo na Espanha. No Correio Brasiliense de hoje, temos aqui o principal destaque de hoje, que é para o orçamento. O governo federal veta 393 milhões de reais de emendas parlamentares. E Banco Central decreta a liquidação da REAG envolvida no caso do Banco Master. O Banco Central vê infrações graves e determina o encerramento das operações. Aqui diz que, além do Master, a investigação também apontou envolvimento com o PCC. E, de acordo com a pesquisa Genial Quest, 58% dos brasileiros temem a ação militar dos Estados Unidos no Brasil.
E o presidente do BRB convoca acionistas para mudar conselho e que diz que também é um plano de capital que prevê aporte financeiro do GDF para socorrer o banco. E agente de imigração dos Estados Unidos atira em venezuelano em Minneapolis. E tensão entre os Estados Unidos e Irã cresce, Trump esvazia a base no Catar. Helicóptero a serviço do governo é alvo de disparos lá no Rio de Janeiro. Também sobre as eleições no nosso país, aqui diz que o primeiro escalão do GDF se prepara para concorrer na eleição deste ano. Para a previsão do tempo, o calor predomina no Distrito Federal, com máxima de até 31 graus Celsius nesta quinta. Em Ceilândia, o homem é preso por tráfico de drogas e posse de arma de fogo. E o Irã também retoma operações no espaço aéreo após a suspensão temporária. Também sobre a violência, um homem é morto enquanto ordenhava leite. E o suspeito troca tiros também com a polícia militar. E o orçamento do 2026 prevê mais de 163 mil vagas para concursos. No futebol, Europa prepara envio de tropas à Groenlândia e Trump reitera interesse na ilha. Irã volta atrás, diz que manifestante não foi sentenciado à execução. Também temos outros assuntos agora na editoria de cidades. STJ definirá se soldado será julgado ou não pela justiça militar. E no caso ele está sendo acusado de feminicídio. E Brasília tem uma quarta, no caso que foi ontem, típica de verão. E primeira Papa Entulho, o Riacho Fundo 2, é inaugurado. E pequenos inventores transformam o planetário de Brasília. Na música, o Clube do Choro promove tributo a Alô Borges. Temos também outros assuntos que desacato à autoridade foi o que causou a detenção de motorista de aplicativo. E objeto explosivo é encontrado e neutralizado nessa quarta. Também temos aqui uma entrevista que aconteceu ao CB.poder com o presidente do Sindi Atacadista. Ele fala que o Distrito Federal levará grande vantagem. Álvaro Silveira Júnior destacou pontos positivos e negativos da reforma tributária e também os benefícios das mudanças para o Distrito Federal. E no Paraná, porque as escolas cívico-militares têm fila de espera de 11 mil alunos. E também capotamento na BR-060 deixou 4 pessoas feridas na divisa do Distrito Federal. Os principais assuntos sobre política que diz que no Rio de Janeiro, Lula recebe líderes da União Europeia e Tarcísio nega vínculo com alvo da Polícia Federal e doador de sua campanha. E Polícia Federal desligará ar-condicionado após reclamação de Bolsonaro. Temos também aqui um assunto sobre a pauta do Supremo, restrições das redes sociais por magistrados. As regras não valem para ministros do STF que não têm atuação sob controle do CNJ. Também temos aqui um texto de A Visão do Direito, no caderno Direito e Justiça, do Correio Brasiliense, um promotor de justiça no Ministério da Justiça. O novo ministro da Justiça e Segurança Pública chega com o olhar de quem atuou no Ministério Público e conhece bem o trabalho dos GAECos. Agora, nos assuntos internacionais, os Estados Unidos precisam da Groenlândia, é o que afirma Donald Trump. E sentenciada à morte em 2 dias. Quem é fã? Manifestante que pode ser executado no Irã, segundo um grupo de direitos humanos. Comerciante de 26 anos foi preso em sua própria casa e pode ser executado na última quarta, o que não aconteceu, segundo sua família e também uma organização de direitos humanos. E tripulação da NASA aterriza após retorno antecipado por questões médicas. Embora não tenha fornecido detalhes sobre o problema médico que levou à decisão, ele afirmou que o astronauta afetado
está estável. Aqui falando sobre a crise política na Venezuela, aqui diz que o país venezuelano dá início à soltura de americanos e presos políticos. Agora, alguns principais assuntos que aconteceram aqui em nosso país. Suzane von Richthofen disputa com prima a herança de tio morto. E adolescente é apreendido após manter jovem refém dentro de ônibus. E desaparecido há 3 dias, jovem achado morto em represa. E Arlindo de Souza, conhecido como o Popeye brasileiro, morreu aos 55 anos. Natural de Olinda, o Arlindo de Souza ficou conhecido por ter injetado óleo mineral na região dos braços e por isso ele era chamado aí de Popeye brasileiro. Agora em Minas Gerais, macaco búgio chama a atenção de fiéis ao participar da missa. O animal entrou em uma paróquia em Juiz de Fora, Minas Gerais, durante a celebração. Subiu nos bancos e até interagiu também com as músicas. Também temos aqui alguns assuntos para a economia. O primeiro é sobre o caso Master. Galípolo e Rodrigues se reúnem após a operação da Polícia Federal. Itens apreendidos na operação Compliance Zero ficam na PGR. E teto do INSS tem reajuste de 3,90% a partir de fevereiro. E o Ministério de Portos e Aeroportos alcançou 11 bilhões de reais em investimentos. E antes de darmos continuidade com os destaques que estão aqui no site do Correio Brasiliense, faremos agora um rápido intervalo. TV da Transparência, o seu veículo em defesa da cidadania plena. Meu Ceará bota é quente, dá gosto de morar. E não para de vir gente visitar. Um baiãozinho no prato, Com o peixinho torrado, e não para, o caba chega a salivar. É de ficar besta com a beleza natural da serra ao sertão e também ao litoral. terra de rendeiras, Arte feita em couro e riqueza cultural. sou apaixonado, um lugar abençoado. Governo do Ceará trabalha para todo lado. E não para, esse é o meu estado. E não para, esse é o meu estado. Na TV da Transparência, de segunda a sexta-feira, acompanhe as entrevistas de Edson Silva sobre temas importantes do nosso dia a dia. Dando continuidade, agora na editoria de Ciência e Saúde do Correio Brasiliense, temos aqui uma matéria em destaque que diz sobre o planeta em ebulição. O último triênio foi o mais quente já registrado. E 5 minutos a mais em movimento é associado a menos mortes prematuras. Aqui, de acordo com uma pesquisa, pessoas com distúrbio de personalidade variam a linguagem. Agora, na Folha de São Paulo, na editoria de política, aqui diz que Partido Missão aciona a PGR contra a governadora de Pernambuco após encontrar documentos de facção em presídio. Pré-candidato do partido a presidente, Renan Santos, liderou inspeção em cadeia desativada. E ex-presidente da Associação de Magistrados tentará vaga na Câmara pelo PSD do Rio de Janeiro. A Renata Gil foi convidada por Gilberto Kassab e vai compor chapa montada pelo prefeito Eduardo Paes. E Pacheco recebe Messias e diz que a aprovação para o STF ainda depende de ajuste entre Lula e Alcolumbre. O encontro dos dois foi o primeiro após o senador ser preterido por presidente para a vaga no Supremo. Aqui diz também
que prisão de Bolsonaro deixou esquerda e direita sem foco. Há no ar uma nostalgia da polarização épica que cedeu terreno para temas ocasionais e também dispersão dos dois lados. E este, no caso, é um texto de Marcos Augusto Gonçalves para a Folha de São Paulo. E Moraes abre inquérito sigiloso para apurar se Receita e COAF vazaram os dados de ministros. A apuração busca saber se houve uma quebra de sigilo ilegal de magistrados e familiares. E a esquerda silencia sobre Irã ou emenda crítica aos Estados Unidos. Esse tema é sensível ao campo político devido ao histórico de interlocução do governo Lula com os iranianos. Aqui diz também que Michele usou vídeo para defender Tarcísio de cobranças de bolsonaristas, dizem os aliados. A postagem foi feita em meio a críticas por apoio mais explícito a Flávio. E Exército define compra de equipamento de defesa antiaérea italiano. Portaria prevê acordo internacional entre governos brasileiro e da Itália. IPL prepara estrutura de pré-campanha para Flávio e quer fugir de novas ações de Moraes. E uma escritora liberal guatemalteca lança livro em São Paulo nesta quinta-feira. A Glória Alvarez publicou obra sobre como resistir a cancelamentos também e linchamentos morais. Já no Estadão, temos aqui o assunto de hoje. Banco Central decreta a liquidação da CBSF, que é a ex-REAG, um dia após fundador ser alvo de operação contra o MASTE. A Polícia Federal investiga se fundos da gestora foram usados em fraudes junto ao banco, liquidado em 18 de novembro. A decisão afirma que a ação foi adotada porque a empresa infringiu as normas. Aqui diz também que Moraes abre inquérito para apurar se Receita e COAF vazaram os dados de ministros do Supremo. Aqui diz que Supremo, Receita e COAF não se manifestaram. Já na área do futebol, polícia tem São Paulo no radar desde a investigação sobre ligação do Corinthians com o PCC. Empresário suspeito de integrar uma facção criminosa agenciou o atacante revelado pelo São Paulo, como consta em inquérito. E à época, Tripa declarou que sempre esclareceu todos os fatos que foram objeto de investigação. E São Paulo já teve 10 renúncias de presidente, pode ter seu primeiro mandatário destituído em impeachment. E Muricy está insatisfeito, deve deixar o São Paulo em meio à implosão de gestão Casares. E PCC lavou dinheiro com agentes de jogadores de grandes clubes, de acordo com a aprovação do Ministério Público. Já temos aqui alguns assuntos ainda, que a Polícia Federal avança na terceira fase da Coffee Break, que investiga a ex-nora de Lula por fraude em licitações. Agentes investigam desvios milionários na educação. Carla Ariane Trindade nega todas essas acusações. Aqui também temos a notícia que tropas da Europa chegam à Groenlândia em apoio à Dinamarca contra os Estados Unidos. E o Tribunal de São Paulo pagou R$500 bilhão a juízes em dezembro. 99,85% foram teto. O Tribunal de Justiça diz que quita de forma regular valores atrasados não pagos nesse prazo. Já no Supremo Tribunal Federal, temos a matéria que diz que o Supremo autoriza a PGR a analisar provas apreendidas em operação sobre o Banco Master. O ministro Dias Toffoli, que é o relator do caso, atendeu a pedido da Procuradoria-Geral da República. Na Rádio Justiça, debate sobre infidelidade partidária é o destaque de hoje, nesta quinta-feira, dia 15. E o programa Refrão recebe a cantora, compositora, instrumentista e também professora de música Bartira Sene. E a TV Justiça também debate o princípio da intranscendência da pena no artigo 5º. Lembrando que esse programa aí já foi ao ar às 19 horas de ontem, quarta-feira, e está disponível na plataforma do YouTube. Aqui diz que o Supremo Tribunal Federal afasta a decisão que obrigava a União a destinar verbas diretamente
a projeto do INCRA no Espírito Santo. O ministro André Mendonça entendeu que a ordem judicial desrespeitou a separação dos poderes e interferiu indevidamente em escolhas orçamentárias. A pedido da Polícia Federal, já falando aqui uma outra matéria, Supremo autoriza novas diligências de investigação sobre fraudes no Banco Master. Essas medidas foram determinadas pelo relator do caso no Supremo, que é o ministro Dias Toffoli. E decisões sobre absolvições em casos de discriminação racial são questionadas no Supremo. A entidade autora do pedido sustenta que absolvições, em muitos casos, têm enfraquecido o combate ao racismo ao tratar ofensas raciais como fatos de menor relevância. Também temos aqui outra matéria. Supremo rejeita novo recurso da defesa do ex-presidente Bolsonaro para rever condenação. O ministro Alexandre de Moraes considerou prejudicado o pedido por ser absolutamente incabível juridicamente. E o Supremo também valida provas obtidas em busca domiciliar que resultou na apreensão de drogas. A decisão da ministra Carmen Lúcia aplica a jurisprudência do Supremo sobre essa matéria. Agora, na Agência Brasil, o presidente da Colômbia confirma encontro com Trump em fevereiro. O ministro colombiano da Defesa destacou esforços de Bogotá para erradicar tráfico de droga, citando a apreensão de mais de 2.840 toneladas de cocaína. E projeto reduz infecções em hospitais públicos no país. E Lula sanciona o orçamento de 2026 e veta 400 milhões de reais em emendas. Receita Federal volta a negar taxação do Pix e agora alerta para golpes. Toffoli envia material apreendido no caso Master para análise da PGR. Estudantes protestam contra aumento da tarifa de ônibus em São Paulo. E morre Arlindo de Souza, que foi conhecido aí como um Popeye brasileiro nas redes sociais. Defensorias acionam justiça por medidas para enfrentar calor no Rio de Janeiro. E Bolsa bate recorde e fecha pela primeira vez acima dos 165 mil pontos. Alemanha, Suécia e Noruega enviarão tropas para a Groenlândia. Já em São Paulo, passageiros de ônibus da capital podem pagar bilhete via Bluetooth. E Mirassol cria departamento feminino e terá ex-Corinthians como gestora. E vestibular da USP vai cobrar obras indígenas e quadrinhos. Também temos aqui que a suspensão da emissão de vistos nos Estados Unidos não afeta os turistas. E a saúde pública do Rio registra aumento nos atendimentos ligados ao calor. E outra informação é que as buscas por crianças desaparecidas no Maranhão entram no 12º dia, que no caso é hoje, quinta-feira, dia 15 de janeiro. E no Paraná, policiais são presos suspeitos de roubo de 15 milhões de reais em joias. Sobre a Copa do Mundo, FIFA anuncia locais de treino e concentração da seleção. E Benin oferece cidadania aos descendentes da diáspora africana. O cineasta Spike Lee é um dos embaixadores desse programa internacional. E esses foram os principais assuntos em destaque nos principais sites de notícias dos jornais do nosso país. Obrigada a você que nos acompanhou até aqui. Mais uma vez, faço o convite para que você continue acompanhando a programação da TV da Transparência. Obrigada e até a próxima. Quer dizer, exclusiva à oposição.
Na TV da Transparência, de segunda a sexta-feira, acompanhe as entrevistas.